Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de robótica em Fundamentos da Eletroeletrônica. Na aula de hoje falaremos sobre condutores. No contexto da física e da engenharia elétrica, são materiais nos quais as cargas elétricas se deslocam de maneira relativamente livre. Quando tais metais são carregados em uma região pequena, a carga distribui-se prontamente sobre toda a superfície do metal. Nos sólidos que possuem elétrons livres, como os metais, é possível que a carga seja transportada através deles. Por isso dizemos que são condutores de eletricidade. Nesses materiais, o movimento é a carga elétrica é composta por cargas negativas. Condutores são materiais cujas cargas elétricas conseguem se mover livremente. Exemplo: cobre, alumínio, prata, ouro. Temos aqui algumas tabelas que representam a condutividade relativa desses produtos, né? Então nós temos aqui a prata, que tem uma condutividade de 105%, o cobre 100%, o ouro de 70,5%, alumínio, níquel, ferro e entre outros aí, né? Então nós podemos ver que nós temos vários materiais que são excelentes condutores de cargas elétricas, né? O melhor de todos seria a prata aí com 105% de condutividade relativa. Como no átomo de cobre existe somente elétrons na última camada, elétrons livres, ele está fracamente ligado ao núcleo. Assim, qualquer força consegue deslocá-lo e transformando em elétrons livres. Os isolantes têm como definição baixa qualidade de elétrons livres, qual tal material possui, sendo assim, havendo uma dificuldade das cargas passarem entre os polos. Essa rigidez está diretamente ligada ao material do isolante, ou seja, o não metal, né, ou a metal. São ótimas escolhas para envolver os cabos que passam corrente de baixa ou alta tensão, por exemplo, como elementos de carbono, utilizados para a fabricação de isolantes e utensílios que envolvem a área de eletricidade. São materiais cujas cargas elétricas não conseguem se mover livremente. Exemplo: vidro, madeira, cera, borracha, plástico. Então nós temos aqui também uma tabela que nos mostra, né, a rigidez, o seu potencial aí de isolamento, né? Nós temos o ar, temos a porcelana, temos o óleo, baquelite, borracha, papel, teflon, vidro, mica, alguns exemplos, né, de materiais aí que suportam o isolamento elétrico, tá? Então aqui nós temos, por exemplo, vários tipos de cabos, né, onde nós temos a parte de cobre aqui, que seria o nosso condutor, né, e nós temos a parte de plástico, a parte de fora, que seria o isolante. No caso do átomo de fósforo, ele possui vários elétrons na última camada. Isso demonstra que o núcleo exerce grande força sobre eles, dificultando a saída através de uma força externa. Então nós temos aqui uma representação do
do elemento de fósforo, né, do átomo do fósforo, do elemento fósforo, onde ele nos mostra que nós temos um núcleo positivo de prótons aqui e com a sua sua última camada de elétrons, né, que recebe uma incidência muito grande da força do seu núcleo. Então, com isso, torna-se um elemento com bastante isolamento. Bom, mas agora nós vamos começar a conhecer alguns componentes analógicos que iremos trabalhar aí durante o nosso curso, ok? Então nós temos lá resistor. Um resistor ou uma resistência é um dispositivo elétrico muito utilizado em eletrônica, ora com a finalidade de transformar energia elétrica em energia térmica por meio do efeito Joule, ora com a finalidade de limitar a corrente em um circuito. Resistores são componentes que têm por finalidade oferecer uma oposição à passagem de corrente elétrica através de seu material. Essa oposição damos o nome de resistência elétrica ou impedância, que possui como unidade o ohm. Os resistores podem ser fixos ou variáveis. Nós vamos conhecer cada um deles, tá ok? O valor nominal de um resistor de carbono pode ser facilmente identificado como de acordo com as cores que apresenta em sua cápsula que envolve o material resistivo, onde usamos o ohmímetro, tá ok? O ohmímetro é um equipamento que nós utilizamos para medir a resistência dos nossos resistores, tá? Por eles serem muito pequenos, né, é difícil nós colocarmos a potência dele. Então utilizamos aí um esquema de cores para identificá-los, tá ok? Então nós temos aqui a representação gráfica de um resistor, né? Então nós podemos representar em uma ligação, né, em um esquema que nós estivermos desenhando, nós podemos desenhar, né, representar um resistor dessas duas maneiras, tá? A unidade do nosso resistor é o ohm, como a gente já viu, né? E a simbologia está aqui definida, tá ok? O aspecto físico dos nossos resistores seria esse aqui, né? Então ele é esse produto aqui envolvido por uma proteção, né? Que tem todas essas faixinhas coloridas em cima deles, que identifica a sua potência de resistência, né? Digamos assim. A segunda lei de Newton, ela descreve as grandezas que influenciam na resistência elétrica de um condutor. A resistência de um condutor homogêneo de secção transversal constante é proporcional ao seu comprimento e à natureza do material de sua construção, e inversamente proporcional à área de sua secção transversal. Em alguns materiais depende de sua temperatura também. A fórmula para nós calcularmos essa segunda lei de Newton seria R igual a ρ.L sobre A, né? Então esse Pzinho que nós temos aqui, ele chama-se ρ, tá? Pode ser escrito por RHO ou ρ, RO, acento circunflexo, tá? Ele representa a resistividade. O L é o comprimento e o A é a área de seção transversal.
Resistência e resistividade. Os resistores são utilizados como parte de um circuito elétrico e incorporado dentro de um dispositivo microeletrônico ou semicondutor. A medição crítica de um resistor é a resistência, que serve como relação de tensão para a corrente, é medida em ohm. Tá? A relação entre tensão corrente e resistência através de um objeto é dada pela simples equação da lei de Ohm, né, que nós já vimos, que é R igual a V sobre I ou R igual a U sobre I, né? Onde V ou U é a diferença da potência, I é a corrente que circula através do objeto e R a resistência em ohms. Código de cores. O sistema de identificação da resistência para resistores de grafite e metal filme é realizado através de anéis coloridos no corpo do componente. Por seu tamanho muito reduzido, é inviável imprimir nos resistores suas respectivas resistências. Sendo assim, optou-se pelo código de cores, que consiste em faixas coloridas indicadas como A, primeira faixa, B, segunda faixa, C, terceira faixa, porcentagem da tolerância, quarta faixa. Isso tudo é impressa no corpo do resistor, tá ok? As primeiras 3 faixas servem para indicar o valor nominal e a última faixa a porcentagem na qual a resistência pode variar conforme a seguinte equação: R igual, abre parênteses, 10A mais B vezes 10C mais ou menos a tolerância do seu resistor, tá ok? Na potência C são permitidos valores somente até 7. O dourado passa a valer -1 e o prateado -2. Então aqui nós temos uma tabela de cores, né, dos resistores, onde você pode encontrar o valor do seu resistor, caso você não saiba. Então você pode analisar as cores que estão impressas no corpo do seu resistor e localizar aqui na sua tabela. Tá ok? Então vamos ver alguns tipos de resistores, tá? Nós temos aqui o resistor de 4 faixas, né? Onde nós temos a primeira, a segunda e a terceira faixa, que seriam os valores, e a quarta faixa, que seria a nossa tolerância, tá ok? Nós temos também aqui os resistores de 5 faixas, onde nós temos a primeira, segunda, a terceira faixa, os valores, a quarta faixa, o multiplicador, e a quinta faixa, a tolerância, tá ok? Então nós temos 2 tipos de resistores, né, que podem ser de 4 faixas e 5 faixas. E dentro da sua tabela aqui de cores, de padrão de cores, você consegue identificar cada um desses resistores. Abaixo, exemplo de código de cores de resistores comercialmente utilizados. Tá? Então aqui você tem algumas cores, né? Alguns exemplos de código de cores que normalmente nós encontramos nas lojas aí de eletrônicos quando nós vamos comprar, tá ok? Então você tem aqui os resistores, os padrões de cores de resistores que você pode encontrar no mercado. Então agora nós vamos calcular o valor da nossa resistência. Digamos que você tem uma seguinte sequência de cores no seu resistor de 4 faixas. A primeira faixa vermelha, a segunda faixa vermelha, a terceira faixa laranja e a quarta faixa marrom, certo? Então
Como que nós vamos encontrar essa resistência? Então nós vamos lá, primeira faixa 2, ela vale 2, o vermelho na primeira faixa vale 2, o vermelho na segunda faixa vale 2, então nós temos aqui 22, na terceira faixa ele vale 3, multiplicado por, seria 10 elevado a 3, que é a mesma coisa que 1K ohms. Então nós temos um resistor de 22 kΩ com mais ou menos 1% de resistência. Qual a resistência do nosso resistor de 5 faixas? Vermelho, laranja, violeta, preto, marrom. Então nós temos lá vermelho 2, laranja 3, violeta 7. Então temos 237. Marrom na terceira faixa, na quarta faixa nós temos preto 0, então vezes 1, com marrom na quinta faixa mais ou menos 2%. Então nós teríamos aqui um resistor de 237 vezes 10 elevado à primeira, mais ou menos com 2%. Então isso é igual a um resistor de 237 ohms com mais ou menos 2% de resistência. Tá ok? Então como que você descobre a resistência do teu resistor? Você descobre através das cores. Então você pega o valor da primeira faixa com o valor da segunda, a terceira é o multiplicador, você multiplica e você tem o resultado da sua resistência. Tá ok, pessoal? Então seria isso aí. Dessa forma nós calculamos a resistência do nosso resistor. Conforme já explicado anteriormente, ao se tentar movimentar cargas em um condutor elétrico, irá aparecer uma força de oposição denominada resistência. A força que irá fazer com que as cargas se movimentem, mesmo com a presença dessa força de oposição, é a diferença do potencial ou é a tensão, tá? A relação existe entre esses três componentes, tensão, corrente e resistência. O circuito da figura abaixo representa esses três componentes, sendo que à direita se apresentam as três formas com as respectivas unidades, tá? E nas quais pode-se representar as relações entre as três grandezas. Então nós temos aqui do lado direito, nós temos aqui as representações delas que nós conhecemos, e do lado esquerdo nós temos a representação gráfica de um circuito onde nós teremos uma resistência instalada nele, ok? Geralmente uma fonte de tensão está ligada a várias resistências. O comportamento de uma associação de resistências será análogo ao de uma única resistência, que se designa por resistência equivalente. Associações de resistores são circuitos compostos de resistores interligados entre si. Há três tipos de associação de resistores: em série, paralelo e misto. Ao valor de resistência resultante de uma associação chamamos de resistência equivalente, pois um resistor com esse valor pode substituir todos os resistores da associação, produzindo o mesmo efeito do circuito elétrico. Então, por exemplo, você pode ter um circuito, onde você tem três resistências, de valores diferentes, três resistências diferentes do mesmo valor, onde
você também pode ter, né, um circuito com uma resistência de um valor maior que represente essas três, tá? Então você pode ter a mesma ligação, né? Se você fizer uma ligação em série de três resistências, por exemplo, digamos de 10 ohms, né, você tem um total de 30 ohms. Então, se você colocar uma resistência única de 30 ohms, ela estará, né, fazendo o mesmo trabalho que as 3 de 10. Tá ok? Nesse tipo de ligação, a corrente que circula tem o mesmo valor em todos os resistores da associação, mas a tensão aplicada se divide proporcionalmente a cada resistor, conforme a nossa figura abaixo aqui. Tá? Então você tem um percurso do ponto A ao ponto B, né? Onde você tem uma resistência no caminho. E você tem outro percurso também com três resistências em paralelo. Você tem aqui o mesmo percurso com 4 resistências, com 3, com 4 novamente, tá? Então, independentemente, o que vai variar a potência, né, no final será a quantidade de resistência que você estará fazendo e que essa tensão receberá no percurso que ela vai fazer do ponto A ao ponto B. Portanto, a REC de uma associação de série é igual à soma das resistências dos resistores. Então, você tem a resistência total, que é a REC, você vai fazer a soma de todos eles no percurso todo para saber qual é o valor final, tá? A corrente que circula na associação é sempre a mesma. A tensão se divide pelos resistores do circuito proporcionalmente ao seu valor. Associação em paralelo. Também sabemos que a resistência elétrica diminui com a área do condutor A pela segunda lei de Ohms. Então podemos ver que quando ligamos um conjunto em paralelo, estaremos somando as áreas de resistência. Deduzimos então que a resistência equivalente diminuirá quanto mais resistores colocarmos em paralelo, tá? Então, como tem aqui a amostragem da nossa ilustração aqui, então você tem um circuito, né, onde você tem 3 resistores ligados em paralelos, tá? No seu circuito, que também podem ser substituídos por um só também, no mesmo valor da soma dos 3. Nesse tipo de ligação, a corrente do circuito tem mais um caminho para circular. Já a tensão aplicada é a mesma em todos os resistores envolvidos na ligação paralela. Portanto, a REC de uma associação em paralelo de resistência é igual ao inverso da soma das resistências dos resistores. A corrente total se divide pelos resistores proporcionalmente aos valores da resistência. E a tensão é sempre a mesma em todos os resistores envolvidos no circuito. Casos especiais. Para 2 resistores em paralelo é possível calcular a REC através de uma outra fórmula, né? Então você tem aqui a resistência total, que vai ser igual a resistência 1 vezes a resistência 2, dividido pela soma da resistência 1 e da resistência 2. Para resistores em paralelo com o mesmo valor de resistência, temos a resistência total, onde R é da resistência sobre N, que é a sua tensão. Supondo que temos 4 resistores de 100 ohms ligados em paralelo, portanto o valor de R é 100 ohms e de N é 4, tá? Então teremos a REC dividido, né, igual a resistência vezes o número de resistores, onde REC, né, a resistência total,
é de 100 dividido por 4, e essa resistência vai ser de 25 ohms que nós teremos aí de final. Então nós temos aqui um circuito, né, com 4 resistências de 100 ligadas em paralela, que no final pode representar a mesma coisa que uma resistência de 25 ohms ligado direto. Associação mista é o caso mais comum em circuitos eletrônicos. Neste caso, há resistores ligados em série e interligados a outros em paralelo. Para se chegar no REC total, se faz o cálculo da associação de série e paralelo separadamente, sem nunca misturar o cálculo, ou seja, associar um resistor em série a outro que esteja numa ligação paralela. Então nós temos aqui uma ligação, né? Você tem uma ligação do ponto A ao ponto B, onde você tem uma resistência que está ligada em série a uma outra resistência em paralela que está ligada em mais duas em série. Neste caso teremos então o seguinte cálculo, né? Você vai ter o seu REC, onde você vai ter a resistência 1 vezes a sua resistência 2, né, dividido pela sua resistência 1 e 2. E o seu REC total será a sua resistência entre o ponto A e o ponto B. E aí, as que estão em série, você vai fazer a soma do seu vai descobrir a sua resistência igual à soma do R1, R4 e R5, e você vai somar com o valor da resistência que você encontrou aqui, tá? Entre R2 e R3, tá ok? Agora vamos conhecer alguns componentes analógicos, né? O primeiro componente que vamos conhecer é o potenciômetro. É um componente eletrônico usado para variar a resistência. Pode-se defini-lo como um tipo especial de resistor, ou seja, ele é uma resistência elétrica variável, um resistor variável, né? Nós vimos quando falamos sobre resistor, que existem os resistores fixos e os resistores variáveis, né? Então o potenciômetro nesse caso é um tipo de resistor variável. Por quê? Ele tem aqui, né, dois terminais, né, o A e o B nas suas extremidades, e você tem um terceiro terminal chamado W aqui, que ele será o cursor, tá? E você tem o seu eixo que você pode girar para a direita e para a esquerda. Dentro desse potenciômetro, ligando o terminal A e o terminal B, nós temos uma trilha de carvão que faz a resistência, né? Que ela vai trabalhar na resistência. E esse cursor, por sua vez, que está sendo lido no terminal W, ele vai fazer a leitura do posicionamento e dizer qual a resistência que está sendo exercida pelo potenciômetro, ok? Então a simbologia para o potenciômetro dentro dos nossos esquemas, né, gráficos de eletrônica, nós temos essas três representações simbólicas para o potenciômetro, que podem nos informar no desenho que trata-se de um potenciômetro. E o potenciômetro ele tem esse aspecto físico que estamos vendo aqui na nossa imagem, né? Então ele tem aqui o eixo, onde você pode girar para a direita e para a esquerda, e você tem o terminal A, o terminal B, e aqui no meio você tem o terminal W, que seria o cursor, tá ok? Então, olhando para a figura, podemos ver que temos três terminais: o terminal A, que seria o terminal fixo, o terminal B, que é o terminal fixo, e o terminal W, que é o cursor. Cursor é como chamamos o terminal W devido
ter uma trilha de carvão que, conforme o cursor esteja, ele demandará a resistência, como eu falei para vocês, né? Então você tem aqui uma trilha de carvão interligando o terminal A e B e o cursor está dentro dela, e conforme giramos esse eixo, mudamos a posição do cursor, que vai exercer aí a resistência conforme a posição dele dentro dessa trilha de carvão. Como temos um potenciômetro de 1 kΩ, né, quilôhms, teremos entre o ponto A e o ponto B uma resistência de 1 kΩ. E o terminal W vai ser definido conforme onde ele estiver. Caso o terminal W esteja no meio exatamente, ele valerá 500 ohms, tá? Então, se você tem um terminal, né, um resistor, um potenciômetro de 1K, se o teu terminal W estiver exatamente no meio, ele terá uma potência de 500 ohms. Caso tenhamos um potenciômetro de 1K, teremos entre o ponto A e o ponto B uma resistência de 1K, e o valor de W estiver voltado mais para o ponto A, a resistência será maior no ponto B. Então, caso nós tenhamos aqui o nosso potenciômetro de 1K, né, se o nosso W estiver voltado mais para o lado A, será exercida uma resistência maior ao ponto B, porque você pode notar que a trilha de carvão aqui está bem maior entre o WB que em relação ao W e o A. Continuando, né? Se tenhamos um potenciômetro de 1K, teremos entre o ponto A e o ponto B uma resistência de 1K, e o W estiver voltado mais para o ponto B, a resistência agora então será maior no ponto A, certo? Então naquela hora nós tínhamos a resistência maior por o ponto B, e se ele estiver voltado para o ponto B, você tem uma resistência maior ao ponto A. Onde aplicamos um potenciômetro? Podemos aplicar o potenciômetro no ventilador, pois assim podemos determinar a velocidade de que o ventilador irá girar. Conforme a posição do potenciômetro, este ventilador irá girar mais rápido ou mais lento, tá? Então, se você tiver uma intensidade de resistência maior maior num ponto em relação ao outro terminal, essa velocidade você pode estar passando mais corrente elétrica, e com isso o ventilador girar mais rápido. E se você girando o potenciômetro colocando uma resistência maior em outro ponto, você pode gerar uma resistência maior, e com isso o ventilador gira mais lento. Outro lugar que podemos aplicar o potenciômetro seria na lâmpada, através do dispositivo chamado dimmer, que também regulará a intensidade luminosa da lâmpada, podendo deixar mais claro ou mais escuro o ambiente, muito utilizado em quartos de criança, né? Também é o mesmo princípio. Se você tem uma resistência maior a um ponto em relação ao outro, você pode demandar menos energia, né? E com isso você diminui a luminosidade da lâmpada. E se você girando, mandando a resistência para um outro ponto do seu terminal, ele pode estar liberando mais corrente elétrica, e com isso pode-se você ter aí uma lâmpada acesa mais forte. Você aumenta a luminosidade daquela lâmpada, ok? Terceiro, no controle do volume de aparelhos de áudio. Quanto mais corrente, menos resistência, e assim você tem um maior volume. Quanto menor corrente, mais resistência, menor o volume, mais baixo vai ficar. Então, se você tira a resistência, você proporciona menos resistência, você emite mais energia elétrica, o volume fica mais alto. Se você tira
né? Se você coloca mais resistência, o volume diminui devido à diminuição da corrente elétrica, ok? Por ser um resistor variável, no qual varia sua resistência, sendo assim, varia a potência ou tensão elétrica. Ele é muito utilizado em diversos projetos. Vocês podem notar aí, né, que nós citamos aí 3 exemplos de aplicação de um potenciômetro, né? E vocês podem notar que em várias situações nós podemos usar ele, por ele ser um resistor aí variável e deixar os nossos projetos, trazer mais flexibilidade em nossos projetos, ok? Utilizando protoboard. O que é um protoboard? É um dos equipamentos de didática composta de uma matriz de contato que permite a construção de circuitos experimentais sem efetuar soldas no componente. Então a protoboard, ela é uma plaquinha onde ela já vem, né, com várias matrizes de contato, que simplesmente basta você encaixar as peças nela para você fazer a simulação, né, fazer o protótipo do seu projeto eletroeletrônico, né? Então ela é muito utilizada por você não precisar, né, usar soldas, não precisar soldar nada na placa e você poder trocar, arrumar, ajustar de melhor forma possível. E assim, em cima desse projeto, sim, aí depois você, numa placa de circuito, você faz toda a instalação, as soldas necessárias para você ter aquele equipamento funcionando da maneira correta. A não utilização de solda permite a reutilização dos componentes para execução de vários experimentos de forma rápida e segura. Tá? Então, como eu acabei de dizendo, né? Como ela tem todas essas matrizes de contato, você pode simplesmente plugar nesses furinhos os seus equipamentos, né? Os seus dispositivos eletrônicos, para fazer o teste nos seus projetos. Então, com isso você ganha muito mais agilidade nos seus projetos. A protoboard, ela é dividida em algumas partes, tá? Então, na parte superior ou na parte inferior dela, olhando ela de frente, você tem as alimentações, que são interligadas na horizontal. Então, você alimentando o primeiro pino, né, da horizontal, você tem a alimentação de todos os pinos em linha, né? Então na horizontal. Então você plugou no negativo, no primeiro negativo da sua protoboard, ele vai estar nessa linha toda alimentado a sua protoboard no ponto negativo, polo negativo. E se você alimentar o polo positivo da sua protoboard, também você terá a mesma linha, a mesma alimentação na horizontal da sua protoboard. Já os dispositivos você coloca nas áreas de trabalho, que são interligadas verticalmente, para que você não confunda a ligação, né, com a parte de alimentação e assim poder fechar algum tipo de curto, trazer uma queima do seu dispositivo, tá ok? E você tem na placa de protoboard desenvolvida em material plástico que é isolante. Então essa parte toda cinza ou branca, ela é de plástico, que traz o isolamento perfeito, que evite curtos circuitos ou até mesmo choques. Então aqui você consegue conhecer, né, uma vista interna da sua protoboard, né? Então a vista dos contatos metálicos por dentro da matriz de contato. Então você tem aqui a alimentação. Então você tem aqui a sua régua de ligação para alimentação. E aqui você tem todos os conectores, né, para a parte de canais independentes para a ligação dos seus dispositivos eletrônicos que você queira plugar na sua protoboard para o seu projeto. LED, Light
emitting diode, ou seja, um diodo de emissor de luz, tá? O diodo ele é composto, né, por dois terminais, né, onde você tem o terminal catodo e o anodo, tá? Onde o anodo ele é o seu terminal positivo, normalmente ele é mais comprido em relação ao catodo, que é o terminal negativo. Você tem um refletor e aí você tem o LED propriamente dito dentro desse refletor, que vai servir para potencializar, né, para refletir a luz emanada do LED. Você tem uma lente de epóxi, né, que seria um plástico resistente, normalmente colorido, para dar a cor do seu LED. E você tem um fio de ouro que faz a conexão do terminal positivo, né, do seu terminal anodo no seu LED, para dar alimentação a ele e assim ele poder ligar, tá? A intensidade da luz produzida pelo LED é diretamente proporcional à corrente que flui através dele. O anodo positivo do LED pode ser identificado pelo terminal mais longo do LED, né? Então nós temos aqui, né, como tem aqui na representação, ele é o terminal mais longo do LED, é o anodo. O catodo é do LED o terminal menor e também possui um chanfro, uma marca chata. Então se você olhar no LED, ele tem uma marcaçãozinha, né, tem um chanfrozinho, então ele é o catodo. Ou você vê pelo terminal mais curto também. Então ele é o anodo, que é o positivo, é o mais comprido, e o catodo, que é o negativo, é o mais curto. A cor do LED emitida depende do material utilizado no cristal e também do nível de dopagem. Então, conforme você tem a lente epóxi aqui, você pode trocar a cor, certo? Do teu LED. Os LEDs suportam normalmente no máximo 2 volts com 20 mA. O que é o Arduino? É um pequeno computador com hardware limitado, livre e de placa única. Então nós temos aqui uma plaquinha de Arduino, né, do modelo Uno, né, que é a nossa plaquinha que nós iremos trabalhar aí nas nossas aulas, tá? Então você tem aqui uma plaquinha de Arduino, ele é um hardware limitado, tá? Ele não tem muitos recursos, mas ele é um computadorzinho que você vai programar ele e vai dar tarefas para serem executadas, tá ok? Ele tem uma plataforma de prototipagem, então ele é voltado para nós montarmos os nossos protótipos de projetos, né? Então não é o projeto acabado, que é digamos assim, essa placa é uma placa acabada, né? Então um dia ela já foi um projeto, hoje ela é uma placa que já está pronta, não é um protótipo, mas nós utilizamos ela junto com a protoboard para desenvolvermos os nossos protótipos dos nossos projetos eletroeletrônicos, tá ok? O código de programação dessa plaquinha é em linguagem C. Pode ser utilizado por qualquer pessoa interessada em produzir equipamentos eletrônicos de automação, tá? Então o Arduino, ele é isso, é um pequeno computador com hardware limitado, ele usado como uma plataforma de prototipagem. O código de programação dele é em linguagem C e pode ser utilizado por qualquer pessoa que tenha interesse em desenvolver um equipamento eletroeletrônico de automação. Conhecendo o Arduino. Então vamos conhecer um pouco a nossa plaquinha e suas características, tá ok? Então você tem, olhando ela de cima, você tem o botãozinho de reset.
Você tem os pinos digitais e pinos digitais PWM, que nós iremos conhecer no decorrer do nosso curso. Você tem os pinos analógicos e você tem os pinos de alimentação, tá? Você também tem aqui na frente esse conector preto, né, que estamos vendo aqui, que ele é um conector de alimentação que você pode utilizar. Esse pino é conhecido como pino jack, tá? E você tem o conector USB, onde você faz a programação da sua placa e faz a alimentação também, tá? Então você também pode alimentar a sua placa através do conector USB do seu computador ligado à sua plaquinha. Você pode trazer essa alimentação elétrica para ela. O botão Reset permite que toda a programação implementada pelo usuário da placa seja apagada. Então, se você tem uma programação já pré-definida dentro da sua plaquinha Arduino, você pode pressionar o botão Reset para zerar a memória dele e assim, com isso, apagar a programação que existe dentro dela. Pinos digitais e PWM. Os pinos digitais têm tensão de 5 volts. Isso é muito importante para que vocês não esqueçam desses detalhes, tá ok? Então, os pinos digitais têm tensão de 5 volts. Funciona como entrada ou como saída de dados. Trabalha com dados binários 0 e 1, ou seja, ligado e desligado, ou low e high, tá? Que na posição low ele tem 0 volts e na posição high ele tem 5 volts na posição ligada, tá ok? O pino digital PWM também tem tensão de 5 volts, funciona como entrada ou como saída de dados, porém ele trabalha com uma variação de sinal digital entre 0 e 255, tá? Então, se você tem uma ligação que você queira fazer de um dispositivo digital, que você queira entrar com informação ou queira obter informação por essa porta digital, se você usar a porta digital comum, você só tem dois tipos de valores, 0 e 1, ligado ou desligado. Já na porta PWM, você tem aí uma variação de sinal que pode ser de 0 a 255, tá ok? Os pinos analógicos funcionam apenas como entrada de sinal. Quando recebem 5 volts, o valor da conversão para digital será de 1023, ou seja, é possível obter uma variação de 0 a 1023, ok? O conector USB, ligação do computador com a placa Arduino, permite a gravação de programas e fornece alimentação elétrica para o funcionamento da placa. Conector de alimentação, permite a alimentação da placa por fonte ou bateria pelo pino jack. Então, esse conector de alimentação jack, nós podemos usar uma conexão de pilhas, né, ou uma conexão com bateria, por exemplo, aquelas bateriazinhas de 9 volts para estar alimentando a sua placa. Pino de alimentação, né, nós temos aqui o reset, que conectado ao pino reset pode ser utilizado para um reset externo da placa. Então, você, além do botão reset que você tem aqui, você tem uma porta chamada reset, que você pode sim mandar um comando para ele executar um reset na placa de maneira externa, né, através de um dispositivo externo. Caso, por exemplo, essa plaquinha esteja embarcada dentro de um case, ela esteja de difícil acesso, você pode pôr um dispositivo que fique com fácil acesso externo ligado nessa porta e você
mandar um reset para ela, tá? A porta 3.3 volts fornece uma tensão de 3.3 para a alimentação da shield e de módulos externos. 5 volts fornece a tensão de 5 volts de alimentação de shield e de módulos externos. GND é o terra, então você tem 2 terras. O VIN é a alimentação da placa através de shield ou bateria externa. Se alimentada pelo pelo pino jack, a tensão da fonte será nesse pino da fonte, tá? Então, se você alimentar, por exemplo, com uma bateria de 9 volts pela conexão do conector ali de alimentação tipo jack, você ligar a teu dispositivo nessa porta VIN, ele vai receber 9 volts, tá ok? Bem, pessoal, e com isso a gente encerra em mais uma aula de fundamentos de eletrônica, conhecendo um pouco mais dos nossos dispositivos que iremos utilizar nas nossas aulas. Caso tenha ficado alguma dúvida, recomendo que retorne esse vídeo ao início e assista quantas vezes for necessário. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.